Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Desde já quero agradecer a você que já é inscrito neste canal e você que ainda não é, se inscreve, compartilha os conteúdos que são abordados aqui, certo? Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que tem grande relevância aí na vida dos estudantes. E vamos procurar entender por que alguns fatores interferem aí no desempenho de alunos e alunas durante aí a sua vida escolar, certo? Então eu trago para você hoje o tema: que fatores extraescolares e intraescolares interferem aí no desempenho escolar dos estudantes, certo? Então vem comigo, fica comigo aqui até o final dessa aula e não esquece de deixar o seu like, aqui o seu like assim, certo? Para colaborar aqui com no nosso disseminação aqui dos conteúdos, certo? Então, bora lá começar? Lembrando, né, que eu vou deixar para você a descrição da fonte dessas informações que serão repassadas aqui nesse momento para vocês, certo? Então, depois vocês podem estar olhando lá na descrição do vídeo a fonte, tá pesquisando, tá verificando de onde é que eu estou tirando isso, certo? Bem, o documento que tá aqui em inglês, né, é Quality of eu não vou ler em inglês, que eu não sei inglês. Então, vamos para a tradução do documento. Um documento chamado Igualdade de Oportunidade Educacional apresenta aí um dos resultados de pesquisas mais discutidos aí nos últimos anos em educação. A escola não faz diferença. Então, o relatório concluiu que as variações de desempenho dos estudantes americanos eram explicados aí muito mais pelas variáveis socioeconômicas aí da família do que pelas características das escolas que frequentavam. Então, em termos numéricos, a origem familiar explicava quase aí a metade da variabilidade aí dos resultados. No entanto, a principal conclusão aí deste relatório, que foi aí elaborado por um autor chamado Coleman, permanecia, né? A origem e composição social aí do corpo docente são os fatores mais relacionados com o desempenho, sendo mais fortes aí do que qualquer outra característica escolar. Então, assim, uma série de estudos realizados desde Coleman, que foi ele que começou esse estudo, até os dias de hoje mostram que, em média, os fatores aí extraescolares afetam os resultados da aprendizagem em proporção aí maior do que os fatores intraescolares, certo? Os fatores extraescolares, eles se referem aí a aspectos sociodemográficos e econômicos aí de onde as pessoas estão localizadas. E os fatores intraescolares, eles se referem às práticas escolares que influenciam aí na forma aí que vai determinar o sucesso do processo aí de ensino e aprendizagem. Então, os intraescolares é uma coisa mais relacionada aí às questões mais internas aí da escola, como a questão pedagógica, né, a metodologia utilizada por essa escola. Então, a maior parte aí das evidências vem aí dos Estados Unidos e do Reino Unido, países que foram aí pioneiros em estudos sobre esse tema, em procurar identificar, né, compreender que fatores são esses que interferem tanto aí no desempenho, né, do desempenho escolar dos alunos e alunas na escola.
Então, recentemente, o tema ele vem sendo analisado aí nos países menos desenvolvidos. Então, por exemplo, esses autores aqui, Lear, eles centram suas análises aí em países da África e esse autor, Williams e Summers, em países latino-americanos. Então, o que foi que eles concluíram? Que ambos aí os estudos, eles mostram que nesses países o efeito da escola é, em média, maior do que o encontrado aí nos países desenvolvidos, né? Então, o resultado aí aponta que 30% aí do desempenho escolar se explica por fatores intraescolares. Então, quer dizer, é pouco comparado aí aos fatores extraescolares. Então, nós vamos conhecer hoje, né, que fatores são esses. Então, nessa pesquisa que eles fizeram, né, eles constataram o seguinte, que o efeito aí da escola é variável. Nos países aí industrializados, grande parte aí da diferença dos resultados é explicada aí pela origem familiar e uma pequena parte pela escola. Já nos países em desenvolvimento, ocorre aí o oposto. Grande parte das diferenças aí dos resultados se deve aos recursos escolares e uma menor parte aí às características das famílias. Você sabia disso? Você sabia que a origem familiar poderia ter aí um efeito tão impactante na vida dos alunos, na vida escolar, no seu desempenho durante a vida escolar dos alunos? Então, assim, os efeitos das características familiares e dos recursos escolares não variam significativamente entre os países com diferentes níveis aí de desenvolvimento econômico. Em todos os países analisados, o que foi que eles constataram? Que as características da família são os fatores mais fortemente associados aos resultados escolares dos estudantes. Os resultados encontrados por um pesquisador Leinemann, acho que é essa a pronúncia, né? E Loxley, parecem ser válidos aí em países menos desenvolvidos, nos quais aí esses patamares, né, ainda não foram aí atingidos. As evidências continuam mostrando que, quando há mais pobreza, a escola segue tendo maior relevância. Por exemplo, na América Latina, a parte explicada pelos recursos escolares nas diferenças aí dos resultados acadêmicos dos alunos é quase o dobro encontrado aí nos países industrializados. Agora vamos entender por que nesses países em desenvolvimento, como os latino-americanos, como aqui na América Latina, a escola é tão essencial na vida de muitas pessoas, né? E aqui tem nesse estudo tem vários gráficos que eu não tenho como mostrar aqui para vocês, mas eu vou deixar a descrição aqui e vocês podem estar pesquisando e vendo lá a pesquisa dele com maior profundidade, certo? Bom, agora você deve estar se perguntando por que, né, que a origem social da família tem um impacto aí tão grande nos resultados escolares. Bom, à primeira vista, o nível socioeconômico aí da família poderia ser determinado exclusivamente aí pelo salário ou o nível de educação dos pais, né? Mas, na realidade, esse conceito é muito mais complexo. Quer dizer, não é só isso, não é só a questão do valor do salário, né, ou da educação dos pais que receberam. Ela está relacionada ao ambiente em que a criança nasce e se desenvolve. De certo, a renda e o nível educacional dos pais são fatores que realmente interferem. Porém, os estudos mostram, né, em diversas áreas do conhecimento, a organização da família, seu clima afetivo, a socialização linguística e a aquisição de atitudes e motivação desde cedo são alguns dos mecanismos intrafamiliares relacionados com o sucesso da escola.
certo? Então, a atenção aí se deslocou para os processos aí cotidianos e domésticos, no sentido de saber quais eram os comportamentos familiares relacionados com o sucesso escolar. E os principais resultados mostram que as famílias possuem distintas abordagens sobre a orientação dos filhos, sobre a criação dos filhos, aliás, né? Em aspectos como expectativa em relação ao futuro, organização da vida cotidiana, uso da linguagem, laços sociais e formas de intervenção com as instituições, especialmente aí as escolas. Em contraste, as classes os pais aí de classes trabalhadoras acreditam que professores são responsáveis pela educação dos seus filhos. Em contraste, as classes média e alta acreditam que a responsabilidade aí pela educação é compartilhada entre a família e a escola. E estão sempre aí informados, né, sobre a escolarização dos seus filhos, a partir dos laços sociais aí que estabelece. Você percebeu aqui essa diferença? Por que a escola nos países latino-americanos ou nas sociedades mais pobres, né, ela tem uma importância maior, ela é dada uma importância muito maior do que em países onde possuem pessoas com um nível socioeconômico mais elevado. Porque os pais dos locais mais pobres, né, eles acreditam que a educação dos filhos é responsabilidade da escola. Essa é a mentalidade que eles têm. E já nesses outros países, não, ele é compartilhada, né? Eles entendem, esses pais que têm esse entendimento mais aguçado, né? Entendem que a responsabilidade é uma parte da escola e uma parte da família. Por isso eles procuram ter esse relacionamento, né? Esse compartilhamento aí entre eles. Por isso que a escola, ela faz grande diferença na vida das pessoas que vivem em locais que estão aí em desenvolvimento, como as populações mais pobres. Bom, os estudos aí de Hackman, de Farrell e Meaney, eles mostram aí uma relação entre as características socioeconômicas da família e o desenvolvimento aí neural relacionado à linguagem e às funções executivas, por exemplo, raciocínio, lógica, estratégias, tomadas de decisões e controle executivo. Outro pesquisador, chamado Barton e Coley, eles descreveram aqui uma lista de fatores relacionados com a diminuição aí das diferenças entre os resultados dos estudantes provenientes aí da família de nível socioeconômico alto e baixo. Dentre os fatores escolares estão, agora vamos conhecer quais são esses fatores. A estrutura curricular, preparação aí dos professores, rotatividade e assiduidade docente, tamanho das turmas, disponibilidade aí de material instrucional e ambiente seguro. Já entre os fatores relacionados com a família, esses estudos incluem a participação aí dos pais e o impacto de conversas e leituras com bebês e crianças. Bom, mas você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver isso, né, com o desempenho? Bom, segundo pesquisas relacionadas nessa área, não é, por pesquisadores, principalmente na área da neurociência, tem comprovado que o estímulo, não é, entre as crianças, o desenvolvimento das crianças, elas já começam a ser sentida, né, desde a barriga da mãe. Então, desde a barriga da mãe, você já
desde a hora que essa criança é concebida, e da gestação, durante a gestação, a mãe ela já pode estar aí conversando com essa criança, contando histórias, que isso, segundo os pesquisadores, né, vai ajudar aí no desenvolvimento desse ser, né, que vai ter uma nova vida, né, e isso vai influenciar também aí no seu desempenho escolar. Mas isso vai depender muito aí da característica da família, como já foi falado, da linguagem usada. Nós sabemos que existem famílias de vários tipos, né? Famílias de vários tipos, várias formas de comportamentos, de linguagem. Então, tudo isso interfere. Então, a gente vai entender aqui que segundo esse estudo, né, quanto mais pobre for o vocabulário, né, quanto de conhecimento, digamos, quanto mais pobre for o ambiente em que essa criança vive de conhecimento, né, ela vai ter consequências também no seu desempenho escolar, né? Então, foi o que é que a pesquisa mostra, que quanto mais conhecimento a criança tem de linguagem, de acesso a livros, mais desenvolvimento, mais desempenho essa criança vai ter durante a sua vida. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são pesquisas que são realizadas por pesquisadores, né, para entender aí esses fatores que interferem no desempenho escolar de muitas pessoas, certo? Vamos conhecer agora algumas estratégias que estão sendo adotadas aí como políticas de implementação, né, para que possa ser diminuído aí esse impacto aí na educação e no desempenho escolar de muitos alunos. Então, o que é que eles perceberam? Eles constataram que a quantidade de alunos por turma, ela influencia aí no desempenho escolar dos estudantes. Então, quanto menor o número de alunos em uma turma, segundo a pesquisa, mais desempenho esse aluno vai ter. E as turmas que têm muitos alunos, isso compromete, consequentemente, o desempenho desses alunos. Então, o tamanho das turmas, né, ela favorece as crianças de nível socioeconômico mais baixo? Segundo a pesquisa, sim. Então, os resultados indicaram um efeito positivo de ter frequentado aí turmas pequenas, aumentando aí a chance, né, de fazer os exames e obter resultados mais altos, especialmente entre os grupos aí de baixo nível socioeconômico, certo? Outra estratégia política também, educacional, que vem sendo implementada, né, na tentativa de diminuir o impacto desses fatores, é a educação infantil, né? Mas, segundo pesquisas, essa introdução dessa criança na educação infantil, principalmente nas classes mais pobres, ela favorece, sim, um desempenho, vai favorecer aí a melhora do desempenho escolar na vida desses estudantes quando estes passarem, né, para outra etapa, para o ensino fundamental, por exemplo. Então, isso vai influencia sim, certo? Então, por isso que a escola ela faz uma grande diferença, sim, na vida de muitas pessoas, principalmente as que vivem em países em desenvolvimento, em situações mais pobres, né? Então, existem outros programas, né, também que são desenvolvidos na tentativa aí de se diminuir esses fatores, a interferência desses fatores na vida escolar dos alunos. Existem programas extracurriculares que têm parcerias aí com instituições, com ONGs, né? Existem aí os programas de atividade nas férias, né? Então, são algumas
dessas estratégias utilizadas na tentativa de fazer, né, de colaborar aí para o desenvolvimento ou diminuir a interferência desses fatores, certo? Então, se os pais aí das classes populares, eles enfrentam aí mais limitações ao estimular a aprendizagem dos seus filhos, é necessário abordar diretamente essa problemática, né? Então, a partir de escolas aí com qualidade igual ou superior às oferecidas às famílias de bairros onde elas se mostram aí mais eficazes, certo? Então, se para a classe mais pobre a escola é tida aí como algo muito importante para a vida dos seus filhos, então essa escola ela precisa ter uma qualidade melhor, não é? Para ajudar aí no desempenho escolar desses estudantes e estudantes. Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa lá nos comentários. Deixa sua pergunta lá. Se eu não souber, eu vou pesquisar e depois passo para você, certo? Então, desde já quero agradecer a você, a sua paciência de ter estado aqui comigo. E não esqueça, deixa seu like assim, certo? Compartilha esse vídeo, tá? Então, eu espero que você tenha compreendido. Se você não tiver compreendido, reveja o vídeo novamente, certo? Então é isso. Até breve com um novo tema.